da palavra exortar é animar. É dizer assim, ô irmão, acorda, tem vitória para você, se anime, se alegre, creia, confie. Exortação não é um sentido pejorativo, ruim, de puxar a orelha de alguém, não. Exortação é animar, é convocar o povo a despertar para aquilo que Deus tem para a vida deles. É isso que Ele está fazendo. E Ele quer que nós não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Então nós vamos ver aqui que Ele traz esses pontos importantes. Ele diz assim, ó, se alguém tem sabedoria, se não tem sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus para lidar com tudo que você vai fazer. Às vezes, Fernando gosta muito de fio e tal, e ele mexe numa coisa e outra e tal. E às vezes quando ele vai fazer, mexendo lá nos fios, eu sei que ele sabe fazer. Eu sei que ele faz de olho fechado, porque ele sabe fazer, ele sabe o que faz, o que não faz. Mas eu sempre digo para ele, às vezes ele diz, não está dando certo e tal. Aí eu leio para ele, eu pergunto para ele, você orou? Por quê? Porque a inteligência humana tem hora que dá uma trava de um lado, trava do outro. Mas usar o que você tem, essa inteligência que você tem, se saber que você tem, mas como? Aqui buscando em Deus a sabedoria que vem do alto. Então quando o Tiago fala para esse povo, Tiago, que antes não acreditava em Jesus, agora convertido em um dos líderes da igreja em Jerusalém. Então imagine que um homem, para chegar, escrever essas cartas doutrinárias para enviar para os crentes dispersos, os cristãos judeus ali na Palestina, e ele falando para aquela igreja, ele explicando e ensinando aquela igreja, ele tem uma trajetória, ele tem uma história, irmão. Ei, nós temos história. E só temos história porque passamos lutas. Sim ou não? Só temos história porque passamos lutas. Pode passar, Vitória. E aí, dentro desse contexto de alegrar os irmãos, nós vamos ficar nesse versículo para a gente pensar. Sejam praticantes da palavra. Ó, irmãos, comportamento. Praticar a palavra é comportamento. Eu acho muito lindo porque a forma de Deus trabalhar é diversa. Então, é aí que se manifesta a multiforme graça de Deus. Então, Deus usa pessoas de várias formas para falar conosco, para nos instruir. E nós somos pessoas que falamos... Me empresta esse caderno, por favor, só para eu ver aqui uma coisa. Por favor, nós somos pessoas que aonde nós estamos, o nosso testemunho fala. Não precisa de muita coisa. É só a forma que você convive, fala. Diz muito sobre você. Ó, o nosso comportamento, se você falar o seu sermão, ele traz algumas pessoas, tem crédito, mas o seu comportamento arrasta mais. O sermão adverte, mas o comportamento traz mais para perto, para a prática. Ele atrai. Então, a gente precisa pensar sobre isso, porque Tiago estava aqui falando para a igreja que estava sofrendo. Ô irmão, bom seria, eu fico muito triste quando eu escuto algumas lutas. E vocês sabem, eu escuto diariamente, eu escuto coisas que, às vezes, quando eu termino ali, eu fico pensando, meu Deus, como é que alguém consegue viver assim? Olha, são lutas, são coisas que a gente, como ser humano, e olha que fui preparada para isso. Transferência contra transferência, a gente vai fazendo aquilo que nós somos preparados para não absorver. Mas tem histórias que quando a gente escuta, a gente fica assim pensando, sério que existe isso na Terra? Que alguém só pode passar por tais situações? E aí é quando a gente vê que nós temos problemas. Nós temos lutas. As nossas famílias não são perfeitas, mas tem muita gente sofrendo mais que nós. E se a gente não tiver cuidado, porque ele diz no versículo 12, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então, quando acontecer algo na sua vida, na sua casa, algum problema, não fique perturbado ou perturbada, ou querendo entender, não. Acredite que o Deus que está com você passará com você essa provação e dará a vitória. Aleluia. E você não
que Deus está andando com você pegado na sua mão. Abra aí Isaías 43, ele diz assim: olha, passar provações não é ausência de Deus, não. Ele está dizendo aqui, ó, Isaías 43, o versículo de número 1, ele fala aqui, ó: mas assim, agora sim diz o Senhor, quem te criou, ó Jacó, e quem te formou, ó Israel, não temas, não temas, porque eu te remi, chamei pelo teu nome e tu és meu. Quando passares pelas águas, ei, aleluia, passar por água é fácil? É não. E quem é sabedor e inteligente não brinca com água, sim ou não? Normalmente quem brinca com água é criança. Vai para dentro do rio, dentro do mar, não tem a noção de perigo. Assim os pais ficam: menino, vem cá, não pode e tal. Quem brinca com água é o menino. Quem tem consciência adulta, ele não vai entrar no mar de qualquer jeito. E mesmo tendo essa, muitas vezes, consciência adulta, ainda tem muitos que perdem a vida dentro da água. Mas o que é que Deus está falando para nós? Mas assim, ó, diz o Senhor: quando passarem pelas águas, eu estarei contigo. Ele está dizendo: se a luta for turbulência, tumultuada, se está querendo lhe afogar, eu vou estar com você na água. Amém. Glória a Deus. E aí você vai ver lá nos evangelhos que quando os discípulos estavam naquela tempestade, eles temeram, eles tiveram medo. Irmãos, nós não somos super-homens nem super-mulher. Por mais experiência que você tenha, por mais fé que você tenha, quando há perigos, sim ou não? Você se sente em perigo às vezes? Sentimos em perigo, que algo vai dar errado, que alguma coisa vai acontecer. Mas ele está dizendo aqui que ele vai passar conosco. Ele diz mais: mas quando pelos rios, não vão submergir você. E quando passares pelo fogo, ó o grau, a hierarquia está aumentando. Está aumentando a prova. Começou na água, foi para o rio. Do rio foi para onde, igreja? A prova de fogo. Você já estudou sobre Jeremias capítulo 18? Não sei os pregadores aí, mas os pregadores avivalistas, né? Eu pelo menos quando estava lá, né? Eu gostava muito de pregar sobre o oleiro. Desce. O processo terrível do vaso sendo quebrado. Se desfez na mão do oleiro. Ei, o processo é terrível, é tremendo. Diz aí, está lá em Jeremias 18: e o vaso que o oleiro estava lá trabalhando se partiu, quebrou, destruiu. E aí, quem somos nós, ó casa de Israel, para dizer ao oleiro o que faz com o vaso? Mas ele está dizendo aqui, a prova de fogo. Quando você vai ver, para fazer um vaso, dentro desse contexto de provações, separa-se mais ou menos 208 tipos de barro para fazer um vaso. A tecnologia hoje talvez tenha diminuído esse tanto de barro. Tem muito. Ele aí agora está lá, ele pode falar. E aí eles separam isso aqui na prática antiga. Colocavam no lugar para curtir. Deixar lá. Ainda deve curtir, né? E aí deixa lá. Depois do processo de curtir, ainda tem as pisadas para tirar as pedrinhas. E diz que naquela época o oleiro chamava seus amigos para pisar no barro. Só pisando as pedrinhas. Pisando aqui, encontrando as pedrinhas. Pisando, encontrando as pedrinhas. Esse processo é fácil? Não. Depois do vaso pronto, depois de todo esse processo, coloca no fogo. E menina, é muito quente. E quando tira do fogo, isso bem artesanal, tem que tocar na ponta do vaso, fazer assim. Se ele cantar bem fino, passou no teste. Se o vaso não tiver um som bom, o que é que faz? Volta para o fogo. Tiago está dizendo que as suas lutas
não são para você sair pior, mas é para sair melhor. Amém. Creio. É forte ou não é esse negócio? É verdade. Profundo. Você não está passando a prova de fogo para quando terminar ela você está murmurando, reclamando, com os mesmos hábitos antes da prova. Ele está dizendo, essa prova que você tem aí é para você crescer, é para você se alegrar, é para ter experiência com Deus. E quando você sair dessa prova de fogo, Deus vai testar o teu coração. E se você cantar e der glória a Ele, você não volta para essa prova de fogo. Não Amém. precisa repetir de prova. Glória a Deus. Só repete de prova quem não aprende a passar provações. E deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Tudo na vida tem começo, meio e fim. Nenhuma luta na vida vem para ficar. Ela pode demorar, mas o dia dela ir embora está marcado. Está marcado. E aí você vê que ele fala lá, Isaías 43, e ele diz assim, ó: e quando passar pelo fogo não te queimarás, nem chama arderá em ti. Nem chama arderá em ti. Tem pessoas que têm dificuldade das coisas mudarem. Tem um sistema, aquela pessoa que tem um sistema organizado. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, tem que estar ali. Se qualquer coisa que sair da programação já se perde e não sabe lidar com nada. Mas a vida tem imprevistos. A vida tem dificuldades. Nem sempre a nossa vida vai ser como nós programamos. Agora, uma coisa eu aprendi. Porque se você for olhar, não sei, faça uma reflexão hoje. Será que realmente sua vida é tudo que você planejou desde a sua adolescência? Será que realmente você está num lugar onde você sonhou desde adolescente? Porque nós chamamos nossos sonhos de jovens, né? Eu pensava que eu me formar em medicina e ia ficar 8, 10 horas dentro do centro cirúrgico fazendo cirurgia geral. Meu sonho era ser cirurgião geral. Onde é que eu vim parar? Psicologia. Não sou nada do que eu pensei. Nunca imaginei ser pastora. Nunca imaginei tanta coisa. A única coisa da minha adolescência que Deus realizou é que eu queria ter um casamento abençoado e 2 filhos limpos e abençoados. Tirando isso, nada do que eu imaginei na minha vida aconteceu. Só que nesse projeto de vida, dá uma olhadinha aí na tua vida, o que você poderia fazer. Deus não trabalha aleatório, Deus não faz nada errado. E quando eu olho aonde nós chegamos, como nós somos, quem nós somos, eu digo assim, Deus, só tu para fazer coisas tão grandes. A luta vai passar, o problema vai passar. E preste atenção, ele diz aqui para nós terminarmos. Ele traz essa consciência de que nós precisamos viver a prática da palavra. Ser alegre em Deus. Aleluia. É muito bom, não é? Quando a gente chega... Quando chega no capítulo 3, eu acho bem tremendo, que ele fala sobre a língua. Se você... Eu hoje fazendo uma reflexão. Quem é você? Quando as pessoas chegam perto de você, elas saem tristes ou saem alegres? Elas saem cansadas do que conversou com você, do que ele ouviu? Ou elas saem, no mínimo, tranquilas ou felizes? Porque de uma fonte não dá para jorrar 2 tipos de água. Ele estava dizendo para esses crentes dispersos, dizendo assim, seja firme no que você tem. A luta não pode deixar você uma pessoa que ora uma coisa, ora outra. Você vai ver no capítulo 15 de Atos que esse Tiago ele entra para falar sobre algumas questões que estavam acontecendo, doutrinárias também. Lá dos gregos, dos judeus, aquela coisa toda, aquela dos gentios e dos judeus. E ele entra falando sobre o zelo da palavra em que nós precisamos entender que o Evangelho de Jesus Cristo não coloca cargas nos ombros dos outros. Esse mesmo Tiago que defendeu diante daquele concílio, porque Paulo fala, Pedro fala, Barnabé fala, eles falam lá, eles começam a resolver problemas que estavam internos na igreja. Mas ele diz uma coisa, a gente não pode esquecer, que esse evangelho genuíno, ele não coloca cargas, muito pelo contrário, ele traz libertação para nós. Então qual é o nosso objetivo? É passar as provações, vencer as provações terrenas e chegar ao céu. E é como eu disse domingo, nós precisamos pensar mais sobre o céu.
Não precisa ir hoje, não. Ah, não quero morrer hoje. Se Jesus vier buscar a igreja toda, eu quero ir. Vocês querem ir? Eu quero. Ninguém quer ficar. Agora também a gente não precisa ir hoje. Não, se eu quero morrer. Não vou pedir para morrer. Eu quero viver. Agora, as minhas lutas, as suas lutas, os problemas que passamos é um aperfeiçoamento, uma firmeza, uma consistência maior. Eu não sei se vocês já assistiram, tem um programa chamado No Limite, alguma coisa assim, e tem outros com outro nome, que eles provam a resistência de quem passa ali no deserto ou na mata. Só que eles já entram lá com um grau de resistência, ou seja, pessoas já experimentadas em provas, várias provas de fogo, provas de água, de sobrevivência de comida, certo? Mas quando eles entram lá para passar aquele período, eles estão ali sendo experimentados para aumentar o nível de resistência. Então, quanto mais você vence, mais resistente você fica para vencer a próxima provação que vai vir. Amém, igreja? Então, para nós terminarmos, eu quero dizer para você, a perseguição, a oposição ao cristianismo, seja o que for que se levante, e não fizer esses homens parar, e mesmo que eles o sufocassem, eles não conseguiriam sufocar a prática da palavra de Deus, porque eram homens que revelavam o caráter de Cristo. Eles revelavam o caráter de Cristo na palavra, revelavam o caráter de Cristo na convivência, porque eles oravam e eles conviviam, não só em orações, mas no partir do pão. Eles ajudavam uns aos outros. E ele fala também sobre a verdadeira religião, que é socorrer as viúvas e acolher os órfãos. Então, a verdadeira religião, ela traz uma consistência para a nossa vida, para a nossa casa e para quem está ao redor. Nós somos como árvores frutíferas, cheias de fruto, que quem chega perto, está com fome, vai ser alimentado. Está com o sol castigando, tem sombra. Tem sombra. E onde tem árvore, tem água no solo. Então provavelmente tem água perto também. Isso é o cristão vencendo as provações dessa vida. Então, não seja, existe 20 anos atrás mais ou menos começou a surgir a teologia da prosperidade. Não seja levado nas doutrinas, nada contra a prosperidade. Nós prosperaremos naquilo que o Senhor nos tem dado. Sempre haverá a providência de Deus. Mas não tenha a evidência de Deus estar com você, tudo dando certo. A evidência de Deus estar com você, Ele passar com você por todas essas provações. E o nome dele ser glorificado. Amém, igreja? Que Deus abençoe. O tempo é curto, isso aqui a gente pode deixar para outra vez. A gente vai na segunda parte, né? Deus abençoe. Pode ser. E o irmão ainda pediu alguma, né? Vamos ficar de pé. A palavra é muito boa. É verdade. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Por Senhor abrir os nossos ouvidos, Senhor, Amém, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Aquela que nos fortalece, Senhor, aquela que nos dá entendimento, Senhor. Que o Senhor, Pai, venha fazer arder dentro de nós, Senhor. Que possa fazer, Pai, crescer cada vez mais, Senhor. Que o Senhor possa nos renovar, Senhor, através da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa nos exaltar, Senhor, através da Tua palavra, Senhor. Que onde nós podemos chegar, Senhor, podemos ser testemunhos, Senhor, e falar do Teu Evangelho, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por estas palavras, Senhor, por tudo que foi falado, Senhor. Leva, Senhor Jesus, para os nossos lares, Senhor, na Tua segurança, Senhor. Vai na nossa frente, nos nossos carros, Senhor, nos guiando e nos guardando, nos protegendo, Senhor. Toma, meu Deus, nossas vidas em Tuas mãos, em nome de Jesus. Pastor, bota a bênção. Tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho. Nós cantaremos, eu cantarei a bondade de Deus. Estenda a sua mão assim para o céu. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, Amém, Jesus. que a doce e preciosa consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre todo o povo dele na face da terra, e todos juntos dizemos:
Amém. Deus te abençoe ricamente, abundantemente, em nome de Jesus. Domingo, Santa Ceia do Senhor. Os irmãos que estão nos assistindo aqui pela internet, muita gente vendo a gente aí. A palavra de Deus está sendo fonte. Amém? Pastora falou muita coisa aqui importante. Pastora, gostei muito do que a senhora falou. Não sou contra a prosperidade, mas a gente tem que viver a palavra de Deus. Se ela te proporcionar ter algo, se o Evangelho te levar a algo, pode ter certeza que é algo sólido, né? Então, os irmãos, continue vindo no ensinamento, né, Kleber? Vai convidando os outros aí, convidando aí os clientes, vem ouvir a palavra de Deus. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, Senhor. Amém? Pastor, pode terminar aí para mim, só apertar o terminar. Então até domingo, em nome de Jesus.